Boa noite, internet espectadores do Discutindo Atualidades. Estamos aqui para mais um programa ao vivo e hoje eu tenho o imenso prazer, satisfação de receber o meu amigo Cássio Furtado. Cássio é um amigão que eu tenho, meu colega na Escola Mário Quintana, é um excelente professor aqui de Pelotas e eu vou falar o currículo dele, porque eu faço questão, meu amigo, ele não gosta muito, mas a gente precisa aqui para encher, para mostrar com quem que a gente está falando. Meu amigo Cássio é formado na Universidade do Kansas, falei certo? Lá nos Estados Unidos em Relações Internacionais, Ciência Política e Jornalismo. Tem mestrado na Alemanha em Ciências Sociais e na Austrália em Relações Internacionais, meu amigo. É professor aqui em Pelotas, na Escola Mário Quintana, no curso Alfa, no curso Michigan, em Rio Grande, no Média 10. Perfeito. E aí, meu amigo, queria te dar uma boa noite, sabendo que o nosso programa hoje tem bastante coisa para falar em função dos assuntos, mas queria te dar uma boa noite e dizer que tu é muito bem-vindo aqui no Discutindo Atualidades. Pô, Léo, muito obrigado, quero te agradecer pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui contigo, porque a gente já é amigo, parceiro de tanto tempo e tu já foste inúmeras vezes no meu programa. Sim, exatamente. Lá no Atualidade em Debate, então eu tá aqui retribuindo e vou retribuir quantas vezes tu precisares. É um prazer muito grande. É uma semana, como tu falaste, né? Tem tanto pra gente discutir, então acho que uma hora vai passar voando hoje. É verdade. Tínhamos esquecido de comentar, o Cássio é o apresentador do programa Atualidade em Debate na Rádio Universidade 1160, todas as quintas-feiras das 10 às 11, né, Cássio? É isso aí. E sei que tem gente nos assistindo, nossos alunos do Mário Quintana, de cursinhos, daqui de Pelotas, de Rio Grande e de Santa Maria, né? Santa Maria. Tem uma gurizada de Santa Maria, então um abraço a vocês. Queria mandar um abração para os meus alunos lá do curso Riachuelo de Santa Maria, um pessoal que me recebeu de braços abertos, se adoro. As quartas e quintas-feiras eu estou lá trabalhando. Queria mandar um abraço para os meus alunos do curso Fleming de Pelotas e os nossos alunos da Escola Mário Quintana. Perfeito. Que hoje estavam lá na abertura, né, no desfile de abertura lá da jornada né, de esportiva. Bom, Cássio, vamos começar a falar do assunto impossível que nós começássemos por outro, que é a questão da prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi decretado pelo juiz Sérgio Moro, mas até agora não se efetivou em função dele não ter se apresentado até às 5 horas da tarde lá em Curitiba. Ficou toda uma expectativa, o Lula se entrega, vai se apresentar, não vai se apresentar, todo momento falava, ele vai fazer uma manifestação, vai falar, não vai falar. Ele estava lá no sindicato dos metalúrgicos da cidade de São Bernardo do Campo, né, no interior de São Paulo, e essa conjuntura toda, eu queria que tu explicasse um pouco para os nossos internet espectadores, isso é um termo que eu criei, né? Maravilha. Não são telespectadores, nem apenas espectadores, então. E eu queria que explicasse um pouco dessa situação, que tu estava me comentando aqui nos bastidores, que ele estar dentro do sindicato representa uma diferença se ele estivesse na rua, não é? Ou seja, dentro do sindicato não pode haver, ele não pode ser preso, principalmente à noite. Queria que tu explicasse um pouco e desse a tua opinião em relação a esse contexto todo. Eu tenho uma opinião particular em relação à questão institucional, que eu gostaria de falar depois, mas vamos começar um debate por aí. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que é muito ruim para o país esse momento todo. Eu acho que, independentemente da posição política de cada um de nós, dos nossos amigos que estão nos assistindo, das pessoas em geral, ninguém gosta de ver o país que ama, o país onde vive, numa crise institucional desse jeito, desse tamanho. Então, primeira coisa é lamentar tudo isso. A segunda coisa é dizer um pouquinho mais do que vem acontecendo desde ontem. O Lula, pelo que se sabe, teve compromissos durante todo o dia, toda a tarde de ontem, no Instituto Lula. Sim. Quando terminou isso, decidiu ir para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E lá em São Bernardo, ele está desde aproximadamente 19 horas do dia de ontem, da quinta-feira. O que aconteceu a partir daí? Ele se reuniu com lideranças políticas de São Paulo, do Brasil todo, do Partido dos Trabalhadores, de partidos aliados, ou seja, ele passou tendo reuniões noite afora e durante o dia de hoje, todo o dia de hoje, traçando uma estratégia jurídica, mas também uma estratégia política. O Lula é um gênio do marketing, ele é um cara inteligentíssimo. Gostem ou não gostem do Lula, essa é uma outra questão. Sim, claro. Agora a gente não pode negar a inteligência que ele tem. E ele
começou a pensar durante essas últimas 24 horas, até porque eu acho que o pedido de prisão do Moro, que foi rápido demais para os padrões brasileiros, em menos de 20 minutos. Sim. Ou seja, ele recebeu a notificação do TRF da 4ª Região e em menos de 20 minutos ele havia expedido o documento com a prisão, decretando a prisão do Lula. Então, será que já estava pronto? Imagina, ele só mandou preencher ali até tal horário e tal e coisa, porque em 20 minutos para sentar e fazer um documento do zero, a partir do recebimento, é complicado. Então eu penso assim, que ele não esperava, que ele foi pego de surpresa, que ele tenta ainda traçar uma estratégia. Durante o dia de hoje, ele tentou um recurso ao STJ, ou seja, ele foi na 3ª instância, que é o STJ, e pediu para que o STJ analisasse seus argumentos e basicamente interrompesse essa ordem de prisão. O STJ negou, e agora ele foi à 4ª instância, pedindo que o STF lhe dê uma liminar. Exatamente. E que essa liminar faça com que ele não seja preso até a análise de ações declaratórias de constitucionalidade que podem mudar aquele entendimento todo da prisão após a 2ª instância. Então ele quer ganhar tempo. Sim, claro. Ele chegou a enviar esse pedido para o ministro Marco Aurélio Mello, que é favorável a ele, que votou a favor do habeas corpus na quarta-feira. E qual foi o resultado? O STF enviou para o Fachin, porque o Edson Fachin é o ministro relator da Lava Jato. Não cai na mão do Marco Aurélio, cai na mão dele. Então o Fachin muito provavelmente vai negar tudo isso. Então eu imagino o seguinte, imagino que o Lula esteja preparando essa estratégia jurídica, fazendo todos esses pedidos, solicitando esses recursos todos, mas a chance de sucesso nesse momento na arena jurídica eu julgo mínima. Pois é, eu concordo. Então ele tem o outro lado, que é a questão política. O Lula é um líder político histórico brasileiro, o Lula é importantíssimo na história desse país, e ele sabe que a maneira como ele for preso, as circunstâncias da prisão, elas podem adicionar ao mito que ele já é. Elas podem ajudar a galvanizar uma opinião pública. Claro, com certeza. Então eu imagino que ele está muito preocupado em como isso vai acontecer. Sim. Por quê? Porque se ele vai à Polícia Federal em São Bernardo, ou à Polícia Federal em São Paulo, ou à Polícia Federal em Curitiba, como o Moro queria, até às 5 da tarde, ele está se entregando. Ele está desistindo. É verdade. Agora, as negociações têm sido as seguintes. Ele diz que a Polícia Federal que vá ao local onde ele está. Ele não vai reagir, inclusive vão facilitar o acesso, ele alegou, né, com os apoiadores, eles vão contemporizar, mas ele não está se negando, né, o que ele diz. Mas uma circunstância onde se tem uma multidão e entrar a polícia, entrar a tropa de choque, a chance de haver um duelo, um enfrentamento, ela é muito grande. Então eu imagino que a própria polícia vem dizendo nas últimas horas que não quer isso. Que ela quer evitar. Eu inclusive escutei um agente da Polícia Federal encarregado dessa parte dizer que por eles tiver que esperar mais um dia ou dois, até um pouco mais, que não há problema. Ele não quer enfrentamento, ele não quer violência. O objetivo é que isso não ocorra. E todos eles, pelo menos eu tenho notado por parte da Polícia Federal, com muito respeito ao Lula por ser um ex-presidente. Ele chegou a mencionar isso, ele ocupou um cargo tremendamente importante, foi presidente de todos nós temos que ter respeito. Então interessante. Claro, bem. Meu amigo Cássio, eu queria primeiro te dar uma informação aqui, né, e dizer que nós batemos o nosso recorde de visualização ao mesmo tempo. Nós estamos muito bem, você sabe que isso é bastante cíclico no Facebook, né? As visualizações elas vão, o pessoal vai se alternando, sim, um grupo que fica vendo, mas tem pessoal que vai se alternando, nós temos o nosso recorde, então, né, legal. Muito legal. E eu queria dizer, eu tenho uma opinião em relação a essa situação, que eu já falei várias vezes contigo lá no Atualidade em Debate, que eu acho que primordial nesse contexto todo, e com certeza eu vou ser criticado por aqueles que defendem, né, o Lula, e seria criticado numa outra situação por aqueles que são contrários. Eu acho que há uma necessidade urgente no Brasil da preservação das instituições.
Eu acho que, seguindo a linha de um pensador que tu conhece muito bem, o Norberto Bobbio, o governo dos homens ele é muito perigoso, por isso o governo das leis ele é mais interessante. Nesse momento nós não podemos flexibilizar leis. Por mais que haja um contraditório em relação a se realmente há um desvio constitucional em relação a ter negado o habeas corpus, a questão ao entendimento, há possibilidade para essa interpretação, ou que as provas que o pessoal defensor do Lula defende que não são exatamente tão contundentes, a questão, no meu entendimento, ela é um pouco além disso. Eu acho que no contexto atual o que deve ser preservado acima de qualquer coisa é a democracia. É óbvio que a nossa democracia ela não é perfeita. É óbvio que a nossa democracia ela carece de um aperfeiçoamento, mas esse aperfeiçoamento ele só vai vir com a aprendizagem dentro da própria democracia. As nossas instituições elas só vão se fortalecer quando as regras do jogo forem realmente respeitadas. Em qualquer hipótese, nós não podemos permitir que haja, para prender um ou outro, flexibilização. Ou seja, então é muito importante, nesse contexto, e na minha opinião, que aqueles que, nesse momento, argumentam da seguinte forma, mas estão prendendo o Lula, mas não prenderam os outros todos, que comecem a observar se realmente isso vai se concretizar. Porque tem todo um processo em articulação, inclusive, nós estávamos comentando aqui que, deixa eu encontrar aqui, o suposto operador do PSDB é preso sob acusação ameaçada delator, ou seja, todo o escândalo envolvendo as corrupções relacionadas ao PSDB, que não é uma exclusividade de um partido no Brasil, isso fica bem claro, também estão começando a ser investigados. Então eu não estou aqui dizendo que a justiça no Brasil ela é totalmente apartidária ou que não tem lado. Mas eu estou dizendo que é importante nesse momento para a preservação da democracia, isso é uma perspectiva minha e todo mundo tem direito de não concordar, mas eu acho que nesse momento há uma necessidade, impera que as instituições sejam preservadas, e acima de tudo as leis. Não, tu colocas um argumento muito válido, e sobre o entendimento e os diferentes entendimentos no STF, eu fiquei até 1h10 da manhã, de quarta para... Foi quarta para quinta-feira, e eu fiquei até 1h10 da manhã assistindo, e os votos eram brilhantes. Sim. De alguns, né? Nem de todos. Né? Mas o Celso de Mello, por exemplo, o Celso de Mello, ele votou a favor do habeas corpus. E os argumentos dele são interessantíssimos. Ou seja, ele dizia, entre outras coisas, se critica que há uma multiplicidade de recursos, que há recursos demais, que se o réu for ficar apelando e apelando e apelando, os prazos vão decorrer e o processo vai prescrever. E ele disse, mas isso não é problema do réu. O réu não fez as leis. As leis foram feitas pelo legislativo. Então o legislativo que mude as leis. Porque se o legislativo permite que o réu recorra e que tenha recurso do recurso, e aí é uma outra instância, e mais recursos, e dezenas de recursos que forcem a prescrição, isso não é problema do réu e nem do seu advogado. O advogado, disse o Celso de Mello, inclusive não estaria cumprindo o seu papel se o advogado não alertasse o réu de todos os recursos e se não tentasse recorrer em todas as esferas. Sim. É papel dele, enquanto advogado, justamente fazer isso, claro. Recorrer em todas as instâncias. E ele disse, se querem mudar, então que forcem o legislativo a promover uma mudança. Por quê? Porque o debate que aconteceu no STF na quarta-feira e até a madrugada era justamente esse. Ou se permite todas as instâncias e todos os recursos para somente prender depois do trânsito em julgado na última instância, sim. Ou se já na segunda instância perdeu no Tribunal Regional Federal, no caso do Lula na quarta região, se no momento dessa segunda derrota já vai cumprir a pena. Claro. Para o Celso de Mello, ele disse, olha, querem mudar, mudem a lei. Exato. Mudem a lei, mas não fiquem através de entendimentos, claro. Tentando fazer com que o cumprimento seja anterior. Claro. E aí tem outros ministros do outro lado. O voto da Carmen Lúcia eu não achei muito eloquente. Achei meio atrapalhado, inclusive. Foi o único que eu não vi. Foi o último. O da Rosa Weber também foi um pouco atrapalhado. Depois voltou pro outro,
Agora, mas o do Barroso, a favor desse entendimento de prisão após segunda instância, foi muito bom. Foi muito bem construído. Então, a questão do direito... O Alexandre de Moraes, o que tu achou? Pois o Alexandre de Moraes... Técnico, né? Ele é um cara que não tem muita empatia com o público. Desde a época que ele era secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo, né? Sim. Depois ministro da Justiça, ele não é muito bom com o público. Ou seja, ele é muito técnico, né? Ele é. O livro dele, Direito Constitucional, é muito bom. Utilizei na minha pós-graduação em filosofia e tal. Ele é um cara, só que eu achei exatamente isso que tu falou. Porque, por exemplo, quando tu vai questionar a questão, né, da estrutura da lei, a gente tem que entender que aquelas informações, aquelas leis, aquelas regras que estão nos artigos que são considerados cláusulas pétreas, é difícil tu tentar uma interpretação, é mais uma aplicação realmente, né? Mas aí ele vem pela questão da jurisprudência, a tradição jurídica, principalmente no STF, que de 88 a 2009 parece tinha uma postura, de 2009 a 2016 uma outra, e assim por diante. O que eu sinto ali no STF, não sei se tu concordas, e os nossos amigos que estão assistindo, também não sei como pensam, se quiserem opinar, é interessante. O STF parece assim, claro que são indicados pelos presidentes, então tens ali indicados do Sarney, do Collor, do FHC, do Lula, da Dilma, então eles já são escolhidos com uma posição política, claro que não são filiados, mas são simpatizantes a uma determinada corrente, a uma determinada ideologia. Chegam lá por isso. Sim. Alguns podem até voltar atrás, podem mudar de opinião. O Gilmar Mendes a cada 2 semanas muda. Tá? O Barbosa foi nomeado pelo Lula e depois foi o relator do processo do Mensalão. Então não quer dizer que eles sempre vão seguir aquilo que eles prometeram lá atrás ou que parecia que iam seguir. Mas me dá às vezes a impressão que aqueles caras, na sua maioria, são tão bons, conhecem tanto do direito, estudaram tanto, são professores, em via de regra, consagrados em universidades, autores, como tu colocaste. O Gilmar Mendes é autor de livros importantes, da mesma forma o Alexandre de Moraes, sim, a maioria deles. Parece que quando eles querem, eles sabem argumentar para qualquer lado. Ah, com certeza, cara. Dependendo do interesse deles, com momentâneo, certeza, seja pró-Lula, ou contra Lula, ou pró-Aécio, ou contra Aécio, eles decidem o que querem fazer, sabe-se lá de que jeito, e eles são tão bons que eles argumentam de qualquer forma, para qualquer lado. Exato. E aí que tem o ingrediente político, né, a situação, né? E um outro elemento, a questão da segunda instância, se ela permanecer, da prisão após segunda instância, vai ser bom para o público brasileiro, eu imagino, por quê? Porque o Lula não vai ser o único. Michel Temer. Alguém acha que o Michel Temer vai ser reeleito presidente da República? Pois é. Eu acho que nem a família dele pensa nessa possibilidade. Mas vamos pensar assim, se ele não vai ser reeleito, 1º de janeiro do ano que vem, ele está em Curitiba, no Sérgio Moro. Na mesinha do Sérgio Moro. E deve estar. Sim. O Sérgio Moro vai levar o quê? 6 meses, 7 meses para proferir uma sentença? Ele cai no TRF4. Claro. Depois do TRF4, o quê? O ideal, prisão. Sim. Isso para o Temer e para todos os outros que perderem o foro. Com certeza. Não sei se tu chegasse a acompanhar que o Aécio Neves está desistindo de concorrer à reeleição no Senado. Por quê? Porque ele sabe que não ganha. E se ele não se reelege senador por Minas, o que acontece? Ano que vem, Sérgio Moro. Tem que cair no Sérgio Moro. Qual tu acha que é a estratégia dele? Ele vai tentar um outro cargo? Deputado federal. Deputado federal é mais fácil, menos votos, e ele mantém o foro. Inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela mudou o domicílio eleitoral para Minas Gerais para concorrer ao Senado na vaga que o Aécio vai deixar. E tu olha só que coisa interessante. Os dois concorreram na última eleição presidencial. Sim. A Dilma venceu e o Aécio ficou em segundo turno. Agora o Aécio larga a cadeira, muito provavelmente, vai a deputado federal, sabe-se lá se vai se reeleger, sim, e a Dilma, ela acaba indo para tomar a cadeira dele. Pois é, né? É uma dança das cadeiras. Isso é interessante na democracia, né, Cássio? Isso é as possibilidades que a democracia dão, né, no jogo. Antes de continuar o nosso papo, Cássio, eu queria mandar um abração para os meus alunos que estão colocando a hashtag Vem com o Teacher
né? Nós temos aqui vários, eu não sei se eu vou conseguir ler todos, a Isadora, a Alana, o Leonardo, Matheus, Pablo, Ana Luísa, Gabriela, João Pedro, Bruna, olha, é muita gente aqui, o Rodrigo Medeiros está mandando um abraço para nós e está na hashtag junto, então assim o pessoal tá vindo, a Carolina, Giovana, Caio, olha, um monte de gente aqui, Luci, Laura, e o pessoal tá tudo vendo com o Twitter aqui, e olha, a nossa audiência, cara, está batendo todos os recordes, nós já passamos do pico agora, a gente fica na oscilação, mas é a primeira vez que nós temos um programa com tantas pessoas assistindo ao mesmo tempo. Um abraço a todos eles aí. O Rodrigo, que tu falaste, o Rodriguinho, ele está em Illinois, nos Estados Unidos. O Rodriguinho foi nosso aluno no Mário Quintana. Sim. E joga tênis e conquistou uma bolsa de estudos numa universidade dos Estados Unidos pelo tênis. Pô, um abraço, meu amigo. Um abraço, Rodrigo. E queria então reforçar o abraço. Grande quantidade desses alunos são meus alunos do curso Riachuelo lá em Santa Maria, né? E a todos os nossos alunos, os alunos do professor Cássio e os meus. Então, se quiser mandar um abraço especial, né, para a patroa, fica à vontade. A patroa tá na faculdade agora, ela está fazendo um MBA em marketing. Então, inclusive, por isso que ela liberou, né? Sexta-feira. Então, beijo para Janaína. Mas ela está em aula agora, mas depois ela pode assistir a gravação. Fica disponível. Meu amigo, diante do quadro que vem se apresentando desde o impeachment da Dilma, a gente percebe que a Câmara dos Deputados ganhou certo protagonismo na política nacional. Né? E eu tenho lido bastante sobre as estratégias para essa eleição de 2018, que eu percebo ela como uma eleição bastante acirrada, como foi em 89, algo meio que ainda com uma incógnita. Tem alguns candidatos aí que meio que despontam nas pesquisas, mas não foram registradas ainda as candidaturas oficiais. Eu compactuo da tua opinião de que pode vir alguém de fora, porque como registrar a candidatura agora ficou um processo que pode ser mais adiante, então pode ser que venha alguém. Eu também espero que isso seja uma realidade, não que eu queira, mas que eu imagino no contexto. A data para filiações é amanhã. A data é 6 meses antes da eleição. Para filiar, mas não para apresentar a candidatura. Não, ele tem que estar filiado a um partido político. Okay. Até esse final de semana. Então nós já vamos ver alguma movimentação aí, né? Quem não se filiar até esse final de semana não pode. E eu tenho lido muito que alguns partidos estão começando já a abrir mão, talvez, de uma... Claro que não vão alegar isso publicamente, mas que estão pensando em começar a focar na Câmara de Deputados, no Legislativo em si, porque a Câmara de Deputados ela tem um poder bastante significativo, ela que recebe os pedidos de impeachment, e que quem tem uma bancada forte pode aprovar ou evitar que um presidente tenha governabilidade. Eu sempre falo, e aqui não é querer diminuir a potencial de alguém ou ir contra, mas o Jair Bolsonaro é um cara que, na minha opinião, ele fala muito mais do que a capacidade que ele vai ter, se for eleito, de poder fazer. Porque tem muita coisa que não vai conseguir aprovar pelo processo legislativo. Ele não vai ter essa condição. Mas não gosto de fazer futurologia. Não, mas ele não vai ter essa condição, porque ele não vai chegar lá. Eu também espero, né? Eu também espero. Mas é uma das figuras que se apresenta aí, né? Então, tu acha que uma das saídas para o PT seria investir colocar a maior parte dos seus recursos numa campanha para a Câmara de Deputados? Seria para tentar reconquistar o Legislativo e ganhar força, o tempo de TV e toda aquela estrutura que quem tem um bom Legislativo recebe? Sobre o Bolsonaro, eu falei isso especificamente porque eu não acredito em candidaturas extremistas. Sim, e não imagino que candidaturas extremistas tenham sucesso no nosso país. Nem de extrema direita e nem de extrema esquerda. Sim, com certeza, com certeza. O próprio Lula, quem se interessa pela história do Lula, deve ler um livro escrito pelo Duda Mendonça, chamado Casos e Coisas. Para o nosso amigo aí que não sabe quem foi o Duda Mendonça, ele foi o marqueteiro que levou o Lula à presidência da República lá em 2002, e antes de ser o marqueteiro do Lula, ele era o marqueteiro do Paulo Maluf em São Paulo. Então o Duda Mendonça escreveu um livro dizendo como ele teve que transformar o Lula, que queria implantar o socialismo no Brasil,
e que era mais extremista na esquerda, líder sindicalista do ABC. Ele começou a história política dele no lugar onde ele está hoje. Exatamente, foi onde ele foi. No lugar onde ele está hoje. E o que acontece? Justamente o Duda Mendonça disse: o Lula radical não seria eleito. Ele só foi eleito presidente do Brasil porque ele se tornou, e ele diz no livro, o Lula Light. E o Lulinha Paz e Amor, ele mesmo. Lulinha Light, Paz e Amor. Os brasileiros, né? Mudou a maneira, inclusive o Duda conta, mudou a maneira de se vestir, a maneira de falar, se tornou um cara mais afável, assim, no trato. Então, justamente, foi uma mudança muito grande para o Lula. Eu não acredito em candidatura extremista. A candidatura do Jair Bolsonaro, na minha concepção, é uma candidatura que, tudo bem, para os dias de hoje, ela é alinhada com uma candidatura do Trump nos Estados Unidos, com uma Marine Le Pen na França, com extremistas na Áustria, na Holanda, na Itália. É uma moda infeliz dos nossos tempos. Ou seja, candidatos que se aproveitam do ódio das pessoas, do rancor, das pessoas que acabaram não sendo incluídas nesse processo globalizatório, que perderam empregos, pessoas que estão numa condição ruim econômica nesse momento e acabam justamente colocando toda a culpa nas minorias ou toda a culpa nos refugiados. Isso só muda dependendo do lugar do mundo. E o Bolsonaro se aproveita disso. Só que, na minha concepção, a imensa maioria do eleitorado, tanto no Brasil como nos outros países, ela não é de pessoas extremistas. São pessoas moderadas, que não querem um Jair Bolsonaro, mas também não vão querer uma candidatura de extrema esquerda. Então, me parece que esse fenômeno com o Bolsonaro, ele tem ali 20%, em torno disso, seja uma coisa de largada, ou seja, já é o teto da candidatura dele. Eu não acho que ele aumente a partir daí. Ou seja, ele já larga do teto. Sim. No momento que começar a campanha e outros crescerem, me parece que o percentual dele vai erodir. Só para eu esclarecer por que eu falei isso. Não imagino que ele chegue lá. Não imagino que ele tenha condições de chegar lá. E é uma campanha completamente em aberto. Tu falaste de 89. Sim. Poxa, olha a multiplicidade de candidaturas que a gente tinha em 1989. Era o Lula, era o Collor, era o Mário Covas, era o Brizola. Silvio Santos tentou registrar e não conseguiu. Ou seja, o Ulisses Guimarães. Era uma multiplicidade de candidatos. O Enéas, com seus 7 segundos. Imagina. E todos esses eram candidatos possíveis. Agora, a gente vai ver. E aí eu quero só ligar isso na questão do Congresso. Claro. A gente vai ver o Geraldo Alckmin lá pelo PSDB. O PT vai lançar um candidato. Provavelmente. Acho que eles não apoiam o Ciro. Acho que não. PT, historicamente, não abre mão da cabeça da chapa. Se o fizer, vai ser algo inédito para o PT. PT gosta que os outros sejam vice dele. Agora, ele aceitar ser vice, em geral, não é assim. Sim, claro, nas grandes eleições, nas grandes praças. O que acontece é, o PT provavelmente vai lançar o Haddad, que foi ministro da Educação e prefeito de São Paulo. Sim. Então vai ter o Haddad pelo PT, vai ter lá o Alckmin pelo PSDB, vai ter, está se filiando entre hoje e amanhã, o Joaquim Barbosa ao PSB. PSB. Está se filiando e vai ser um nome importante na eleição. O ex-ministro do STF, que a gente falou, relator do processo mensalão. Exato, e o Joaquim Barbosa se candidata. A Marina Silva, já enfraquecida por derrotas em outras eleições, se candidata. O Ciro Gomes se candidata. O Henrique Meirelles, ele se filiou ao PMDB. Por quê? Porque como o Temer não sai dos 3%, aliás, 3% já está bom, né? Já é o ponto alto dos últimos meses. O Temer não vai se candidatar. Então eles filiaram o Meirelles, que é o ministro da Fazenda, para concorrer pelo PMDB. Então, Meirelles é uma possibilidade, pelo Democratas o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ele já falou mesmo. Então há uma série de candidatos aí. Pelo PSOL, o Guilherme Boulos, que inclusive deu uma controvérsia grande no PSOL. Por quê? Porque o Guilherme Boulos, ele não era do partido. Ele acabou sendo filiado quase que para concorrer. Claro. E estava lá hoje, em São Bernardo, junto com o Lula. E tu acha que ele é um nome mais forte que o Freixo, por exemplo? Pois o Freixo parece que opta por ser candidato ao governo do Rio. Pelo que eu sei, posso aqui ser corrigido por alguém, mas pelo que eu sei foi uma opção do Freixo. Ele deve ter feito uma avaliação
e deve ter decidido que tem muito mais chances de ser eleito governador do Rio de Janeiro. Pode ser. Tá? Naquele caos que vive o Rio de Janeiro, naquela situação política complicadíssima que vive o Rio de Janeiro, o Freixo pode ter uma chance muito grande de ser eleito governador. Essa é uma possibilidade. Eu já ouvi outra, dele ser candidato a deputado federal, que seria o desejo, inclusive, do partido, porque pelo nome dele, ele ajuda o partido a fazer bancada. Então, essa seria uma outra possibilidade. E tem a Manuela Dávila, que também vai ser candidata. Pois é, né? Então, há uma multiplicidade de candidatos. O que eu queria te dizer, e por isso Dória, tu acha que não? O Dória, ele vai ser candidato a governador de São Paulo. Então o Alckmin sai de cena e o Dória acaba entrando, e inclusive vai deixar muita gente descontente, porque esse papo de ser prefeito por 1 ano e meio, isso desagrada muita gente, porque as pessoas elegem um prefeito por 4 anos, e em geral quando as pessoas votam, votaram no Dória, querem o Dória administrando a cidade por 4 anos, aí ele concorre, ganha, fica 1 ano e meio e vai fazer campanha? Pois é verdade. Então muita gente não gosta disso. Tu deve lembrar que o Tarso Genro fez isso uma vez e acabou se queimando muito em Porto Alegre. Inclusive foi quando ele não ganhou como Pois é, o Tarso Genro desagradou muita gente, o Dória vai desagradar, o José Serra fez o mesmo em São Paulo, também aconteceu uma reação semelhante. Acho que o Serra chegou a ganhar, né? Ganhou, mas depois não conseguiu voltar. Exato. Ele tentou ser prefeito de novo de São Paulo e não levou. Eu lembro. Porque as pessoas não gostam disso. Elas se sentem e corretamente enganadas, né? Ou seja, elas escolheram alguém, foram às urnas para essa pessoa ficar por 4 anos. Por isso que muita gente argumenta que as eleições deveriam ser todas elas coincidentes. Aí não tem saltitar de cargo para cargo. Eu sou tudo junto. Quer ser vereador, vai ser vereador por 4 anos. Não é prefeito, não é deputado. Quer ser deputado, 4 anos. Não é governador, não é senador. E deu. Então, só para concluir a tua pergunta, eu imagino que essa eleição vai marcar um desgaste muito forte dos 2 partidos que acabaram tendo o controle político das eleições nos últimos anos no Brasil. PSDB. Os 2 grandes, PSDB e PT. Eu não vejo, pelo menos no início dessa corrida toda, os 2 com chance. Eu vejo o PT muito desgastado. Claro que tem um nicho eleitoral fortíssimo, que é ali de em torno de 30%, 25, 30, 35, dependendo do lugar. Base de militância, de é uma base muito forte. Mas essa não consegue eleger sozinha. E o PSDB também muito desgastado. Porque o que aconteceu com Aécio Neves, que era a grande figura do PSDB, desgastou demais o partido. Porque o presidente nacional do partido ser colocado como o centro de uma operação da Polícia Federal e ser basicamente flagrado numa escuta telefônica, negociando com o chefe, o diretor, o presidente de uma grande empresa, como era o Joesley Batista, isso pega muito mal. Tanto que lá em Minas, o que aconteceu? Ele queria ser candidato ao Senado. Só que o PSDB não conseguiu costurar uma candidatura com ele. Por quê? Porque teria que ser o candidato a governador do estado de outro partido e o Aécio como candidato ao Senado. Ninguém aceitou isso, porque nenhum candidato a governador de outro partido queria subir ao palanque com Aécio Neves. Então ele acabou não tendo chapa. Eles chegaram a cogitar do PSDB ter uma chapa pura, só PSDB. Porque aí pelo menos os correligionários iam ter que subir com ele. Porque ninguém quer chegar perto. Então, ele tá muito queimado, o PSDB está muito desgastado. E ele não vai ser esquecido, porque o que está acontecendo com o Lula faz com que aqueles que são a favor do Lula lembrem sempre do Aécio e do Temer. Então, ou seja, isso não vai se esquecer. Então tu imagina, voltando ao Congresso Nacional, será que esses 2 partidos vão conseguir ter êxito? Ou será que vai ser um ano de renovação? Seria o ideal, né? Daqueles que ingressaram partidos novos. Tem aí, falando em partidos novos, tem o Partido Novo, tem o Podemos, ou seja, tem uma série de partidos que surgiram com plataformas diferenciadas. O próprio PSOL, que a gente falou agora, ou seja, uma série de partidos
que são de gerações mais novas, com nomes que não são da política tradicional, sim, que podem aí conseguir um destaque nessas eleições. Só que no Brasil sempre é uma caixinha de surpresa, a gente não tem como saber. Mas pelo menos pela lógica, os dois grandes estão desgastados. Sabe, Cássio, que infelizmente aqui no Brasil existe um discurso muito forte de aversão aos partidos e de famoso eu não voto em partido, eu voto no candidato. E tu sabe muito bem que a essência da nossa política é a partidária, ou seja, se não é vinculado a um partido não pode se candidatar, e o partido ele tem os seus aliados, tem os seus financiadores, só que eu vejo essa questão como talvez as figuras principais dos partidos sejam queimadas, mas que aquela ideia se fortaleça de que não se veja partido, que se veja candidato, que talvez em níveis, né, do legislativo, talvez eles possam, mas eu concordo contigo, eu acho que a sigla, ela ficou muito marcada, as duas principais, o PT e o PSDB, em função de uma série de escândalos de corrupção, tanto de um lado quanto do outro, mostrando a tentativa de fazer acordão, lembra? Então, isso tudo eu acho que tem um significado bastante significativo, eu concordo contigo. E muitas vezes, Léo, as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas, as pessoas, os eleitores, ficam discutindo por causa dos políticos, sim, ficam brigando por causa dos políticos, ficam advogando em nome desse ou daquele. As redes sociais. Lá em Brasília, eles se dão todos. Claro que sim. Lá em Brasília, na maioria das vezes, eles estão juntos. Essa questão do habeas corpus do Lula mesmo. Estavam todos torcendo pelo Lula, criticando o Lula publicamente, sim, e os advogados do Lula, mas secretamente torcendo. Até porque se pode abrir um precedente para que eles ferrem. Quantos vão estar na mesma situação? Exato. Ou seja, o Lula hoje pode ser você amanhã. Sim, então estavam todos torcendo. Então, Brasília é uma cidade diferente. A gente aqui fica, não, mas o fulano e o ciclano, não. Lá não. Lá eles, dependendo do momento, o mesmo PMDB que era parte da chapa do PT, no outro dia estava governando com o PSDB e com o DEM. Sim, exatamente. O mesmo partido. E os partidos aqui no Brasil, com raríssimas exceções, eles não têm plataformas claras. Por isso que as pessoas votam em candidatos e não em partidos. As pessoas sabem as plataformas dos partidos, não. Os partidos trabalham as plataformas. Os mesmos partidos, eles no Rio Grande do Sul apoiam um determinado governo de uma determinada ideologia política. Em nível federal apoiam outra. No outro estado, uma outra. Ou seja, não há uma consistência, sim, não há uma ideologia definida, não há uma posição. É todo aquele casuísmo, fisiologismo, a necessidade do poder pelo poder. As pessoas querem cargos políticos e querem encaixar os seus correligionários nos cargos políticos. É aquela disputa, exatamente, sempre pelo poder, e não pela posição. Sim. Eu acho que ter posição e ter uma posição coerente, ela é muito mais importante do que estar em qualquer cargo. Claro. Porque o cargo só serve se ele for para, primeiro, ajudar as pessoas, causar o bem comum, e para agir numa determinada vertente, numa determinada posição. As pessoas vão ter cargos só para receber um salário no fim do mês? Ou seja, na minha visão, carreira política não é profissão. A pessoa que se qualifique, que seja professor, que seja advogado, que seja engenheiro, que seja qualquer coisa, e que eventualmente ela esteja na vida política, em determinados momentos, para ajudar. Tu sabes mesmo, eu já fui superintendente aqui no município de Pelotas, eu já coordenei as escolas municipais, eu fui secretário municipal de educação 2 anos. A minha carreira política em cargos foi por 2 anos. Por quê? Porque eu só trabalharia para determinados governos, em determinados momentos, que permitissem que eu colocasse aquilo que eu acredito em prática. Claro, com certeza. Se é só para receber um salário, não vale. E eles fazem isso o tempo todo. Eles não têm, muitas vezes, ideologia, crença, definição de que algo é correto. Tanto que eles vão mudando. Sim. O Gilmar Mendes, que a gente falava no STF, há 2 anos, ele acreditava que podia prender depois da segunda instância. Agora ele não acredita mais. E tu assiste os 2 discursos dele, e são magníficos.
O que fez ele mudar? Não, com certeza. A gente fica pensando, né? Concordo. Cássio, eu vou dar a minha opinião sobre isso, mas antes eu queria dizer que o pessoal do Alfa tá te mandando um abração aqui, dizendo que tá gostando bastante do nosso papo. Que legal. A Roberta, um abraço a eles. Nossa colega no Mar Quintana, tá dizendo que gosta muito do nosso debate aí. O pessoal tá assistindo, assim, tá um sucesso o programa de hoje. Beijo pra Roberta, uma grande profissional que trabalha conosco há anos. Nossa, muito legal. Bom, né? Roberto, um beijão. Então, assim, eu concordo, cara, assim, ó, assino embaixo o que tu falou. Inclusive, o meu TCC em Ciência Política, eu trabalhei a questão do patrimonialismo, que é essa ideia de utilizar o cargo público em benefício próprio, e não só o cargo, tudo que envolve, né? Desde o Brasil colonial e imperial e republicano, nós temos as possibilidades dos cargos públicos e nós temos um grupo que monopoliza, na maior parte, com exceções. Por exemplo, quando a gente vai estudar em ciência política, a origem dos partidos políticos, a gente lembra lá do professor francês Maurice Duverger, que fala dos partidos do parlamento, dos partidos de origem sindical, e nós vemos que geralmente a tendência é que eles se aproximem entre eles, né? E aqui no Brasil, por conta, isso é uma opinião, de um desconhecimento por parte da maior parte da população em relação à política como uma ciência, eles acabam fazendo isso que tu falou para confundir mesmo. O grande objetivo, né, de fugir das ideologias partidárias é justamente não cair na possibilidade de que um partido com uma ideologia que agrade uma maioria acabe monopolizando. Então há essa dissipação, e eu concordo, os estatutos não são cumpridos. A fidelidade aos financiadores às vezes é muito maior do que a ideologia do próprio partido, e que o eleitorado nem se fala. Porque o eleitorado, o que a gente tem que entender é que a esmagadora maioria dos políticos, quando eles vão para a campanha política, eles estão oferecendo para nós um produto. Aquilo é uma campanha de marketing, né? E esse produto tem que ser comprado por nós, com o nosso voto. E quando a gente faz isso, a gente está reafirmando toda uma série de interesses que estão por trás daquele discurso, principalmente focado na figura do financiador. Lembra no impeachment da Dilma que se falava, olha, o Lula está lá negociando. Lembra que ele tentando reverter votos? O que ele estava fazendo lá? Oferecendo o quê? Ideologia? Óbvio que não. Então é muito importante que a gente entenda, e eu concordo muito, a gente tem um pensamento muito parecido nesse sentido. O pessoal tem que entender, galera, que nós não temos na política atual, infelizmente, principalmente dos que estão mais em destaque, mocinhos e bandidos. É verdade. Né? A gente tem um grupo político que, na minha pesquisa, para o TCC eu peguei um grupo que realmente está usando a política como profissão. Nós temos hoje quase 50% do nosso legislativo hereditário. Quase 50% de hereditariedade. E essa hereditariedade, ela vem principalmente em estados como o Norte e Nordeste, mas muito no Sul também. Há uma diferença significativa, mas não tanto quanto se imagina. Nós temos sim uma hereditariedade, quase que uma aristocracia política que se utiliza dos nomes, porque infelizmente nós não fomos orientados nem na escola. A gente não tem uma disciplina que trabalha a Constituição, uma disciplina chamada cidadania. Eu sou extremamente a favor, eu sou muito a favor daquela tua ideia de que todo político, para se candidatar, tem que no mínimo fazer um curso de política, um curso que fosse oferecido por instituições e tal, mas por que chegar lá, que estudasse um pouco de economia, para saber realmente, não como Tiririca, eu vou ver como é que é e eu conto para vocês depois. É que o Tiririca ele se tornou um caso emblemático, né? Porque a gente conhecia o Tiririca, mas a gente tem nos parlamentos, se a gente começar a olhar o nível dos debates, o nível dos argumentos, a gente tem parlamentos e parlamentos municipais, estaduais e federais, parlamentos onde... Qual é o ganho para a sociedade daquilo ali? É verdade. Léo, nos outros países do mundo, as pessoas não ganham para serem vereadores. Por que um vereador tem que ganhar, sei lá, 9 mil reais? Qual é o benefício para a cidade de um vereador ganhar 9 mil reais? Tinha vereança em outros lugares, onde eu estudei lá, falasse no Kansas, em Lawrence, trabalho voluntário. Ou seja, tu tem lá algumas pessoas de uma comissão, geralmente alguém que já trabalhou a vida toda, se aposentou, quer contribuir para a melhoria da comunidade, porque tem uma coisa chamada espírito público, querem melhorar a vida dos outros, e aí doam do seu tempo ali, uma noite por semana, porque sessão todo dia,
Para quê? Pois é, exatamente. Para quê? Para decidir o quê? Por que não pode ser uma sessão uma vez por semana, das 7 da noite até as 10? Será que iam produzir menos para a cidade? Verdade. Quais são as leis que tem aprovado? E eu falo aqui para Pelotas, para Rio Grande, para Santa Maria, não depende do nome do município. Claro. O que os vereadores agregam de tão significativo que justifique o valor que recebem? Verdade. Então tem muita coisa para a gente reformar. Mas por que não reforma? São eles que fazem as leis. Exatamente. Eles fazem as leis municipais, os deputados estaduais fazem as leis estaduais e o nosso Congresso. Por que tem esse excesso de recursos que o Celso de Mello falava? Porque são os deputados e senadores, muitas vezes eles que se aproveitam dos recursos. E por que eles vão diminuir a quantidade de recursos? Por que eles vão diminuir a quantidade de instâncias? Por que um país precisa de 4 instâncias? Ser juiz de primeiro grau, segundo grau, o STJ e o STF. Os outros países do mundo não têm isso. Por que a gente precisa disso? Para os processos levarem 15, 20 anos? Por que a gente precisa pagar um vereador 9 mil, 10 mil, dependendo da cidade, até mais? Sabe, tem coisas no Brasil que não mudam e que deveriam mudar urgentemente. Não, eu concordo. Cara, até porque essa análise que tu faz é uma análise com propriedade, porque tu viveu lá dentro, né? Tu viveu a política, fazendo política, tu foi secretário de educação. Então, tipo, isso é uma análise bastante interessante. Só quero, eu tô vendo que a nossa audiência hoje está assim, fenomenal. Um abração pro nosso ex-aluno Augusto Zolê, que está dizendo que foi nosso aluno terceirão em 2016. Ele está em São Paulo, não está? Em São Paulo, buscando uma vaga para a Unicamp ou para a USP. Só vocês poderiam comentar sobre o João Amoedo do Partido Novo. Fico com um pé atrás sobre propostas liberais e tal, e está nos dando parabéns aqui pelo nosso debate, que está muito legal. Um abraço para ti. Um abraço, Augusto. Assim, Cássio, diante dessa situação que a gente vive na política hoje, né, na verdade não hoje, isso é uma herança do que vem acontecendo, né? A busca como tu disse, do parlamento é uma forma, talvez, de conseguir mudar as regras do jogo. Porque nós temos a possibilidade de alterar as nossas leis, que são muito concentradas no legislativo, né? Claro que o presidente ele tem, através de medida provisória, mas ele precisa da aprovação do Congresso. Por mais que ele consiga interferir na prioridade das votações, ele precisa da aprovação ou da confirmação do Congresso. Então eu percebo, e eu te reforço essa pergunta, será que hoje o legislativo não é um foco mais importante até para mudar as regras do jogo? E eu sou muito fã das ideias do Jean-Jacques Rousseau. Sim. E tirando a parte radical, porque o Rousseau era um cara que ele radicalizou muito em algumas áreas, mas ele era muito lúcido em outras, inclusive a vida dele. O Rousseau teve 5 filhos e deu todos para adoção, né? Foi para a Inglaterra viver com David Hume, depois veio fugir para a França, porque achou que estava perseguindo ele. Mas ele diz uma coisa que é fundamental. A legitimidade do soberano, que ele entende como povo, não pode, tanto a soberania quanto a legitimidade, não podem ser representadas. Claro que o Brasil é um país de dimensões muito além do que ele pudesse imaginar naquela época. Mas quando ele se depara, primeiro ele fala que não tem a possibilidade de representar a soberania, mas quando ele se depara com a sociedade da Polônia, que pediu para ele uma orientação em relação à sua Constituição, ele diz o seguinte: a colônia tem as suas assembleias regionais que escolhem os seus representantes, que é o que a gente conversou no teu programa sobre o distrital, claro, seria algo semelhante, e que esses representantes têm que ficar o tempo inteiro sobre o foco e a supervisão da Assembleia Regional, para a qual eles têm que dar esclarecimentos. Claro. Ou seja, esse vínculo, essa renovação, um recall seria, né, do mandato do político. Tu não acha que é algo importante? Ou seja, essas duas perguntas que eu te faço para finalizar, porque o nosso tempo está acabando, mas a importância que o Legislativo ganhou hoje, principalmente a Câmara dos Deputados, e essa possibilidade de mudança a partir de lá de dentro, ou seja, estar dentro do Legislativo para mudar a regra, e para quem há interesse. Né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta.
O Augusto falava sobre o Amoedo. Sim. Tem o Amoedo, que é, se não me falha a memória, do Partido Novo. Isso. Tá? Que a gente falou que era uma possibilidade de renovação. Isso. Também tem, se não me engano, o Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo, que se declarou, eu vi. e acho que Isso. pelo PRB, tá? Que é o partido em geral associado à Igreja Universal. Isso. Então, são candidaturas mais técnicas, de empresários, que mais ou menos, claro que não diretamente, mas vão prometer gerenciar o país como se fosse uma empresa, ou seja, uma coisa muito mais profissional, ou seja, não como os políticos tradicionais fazem. Sim. Mas a pergunta que eu vou te fazer, como é que esses partidos novos, que em geral têm muito menos gente, muito menos filiados, muito menos nome, é uma campanha curta? A campanha de agora, ela não é uma campanha de 3 meses, como antigamente. Ela é uma campanha de 1 mês e meio. Sim. Televisão menos que isso. Um outro aspecto, se eles têm menos correligionários, menos nome, menos tempo de TV, em geral eles têm menos dinheiro. Com certeza. Os partidos tradicionais, que são os partidos que estão no poder há muito mais tempo, eles têm caixas de campanha, fundo partidário. Por quê? Porque eles já têm deputados e senadores. Claro. E eles acabam recebendo do fundo partidário, que eles aumentaram, tu te lembra? Eles recebem desse fundo partidário proporcional à quantidade que eles já têm hoje. Ou seja, o que eles fizeram? Eles são espertos. Eles dificultaram para que houvesse a renovação. Como é que eles fizeram isso? Aumentaram o fundo partidário e, claro, eles têm muito mais desse fundo, um percentual muito maior do que os outros. Uma segunda questão, diminuíram o período da campanha. Portanto, para alguém novo aparecer, é dificílimo, porque tem menos dinheiro e tem menos tempo. Então, imagino que nessa campanha, a gente ainda não sabe bem. Eu, por muito tempo, tinha gente que brincava comigo, achava que eu estava completamente errado, porque eu dizia que o Luciano Huck tinha chance. Mas o Luciano Huck tem dezenas de milhões de seguidores em rede social. Alguém que tem dezenas de milhões de seguidores em rede social vai ter mais chance. Claro, com certeza. Alguém que fala na Rede Globo todo sábado e às vezes aos domingos, tem mais chance. Ah, ele pode não receber o meu voto, não receber o teu, não receber o da gurizada que está nos assistindo, sim, mas muita gente vai votar nele. Com certeza. Tá? Parece que ele não vai. O Joaquim Barbosa é alguém que as pessoas conhecem. E confiam. Né? E admiram. É, porque ele passou a impressão no julgamento do Mensalão de moralizar o negócio. E ele é um cara, praticamente, pelo que eu conheço, inflexível. Ah, sim. Como é que ele governa? Pois é. Ele é ótimo, concordo. O Joaquim Barbosa, primeiro, inteligentíssimo, sim, brilhante. Sim. Brilhante. Tá? Cara que conhece as leis como ninguém, que saberia administrar, que é correto, que é honesto. Claro. Não há problema em relação a isso. Se ele não é flexível, se ele não faz alianças, ele governa como? No Brasil, nesse nosso sistema. Impossível. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho esperança de que haja uma renovação, a gente precisa de uma renovação, só que os últimos anos todos foram anos de preparação e de articulação desse Congresso Nacional para dificultar tudo isso. Claro, com certeza. E a gente acabou nem percebendo, porque já faz um tempo, eles estão quietinhos agora. E tal. A gente presta mais atenção em política quando tem esses casos extremos, como foi o caso do impeachment. Aí claro. que a gente vê a articulação toda, né? Mas eu concordo. E os casos do Temer. O Temer, houve uma denúncia por parte do Ministério Público Federal, só que a denúncia tem que ser levada ao Congresso. Claro, exato. E aí o governo libera emendas, e verbas, e não permite o Congresso, então, que se abra um processo contra o Michel Temer. Sim. Por quê? Porque é um processo político. Eles estão muito pouco preocupados com argumentos jurídicos. Quando os meus amigos falavam sobre o impeachment da Dilma, mas não há o argumento jurídico. Desde quando o deputado e senador se preocupou com isso? É verdade. Desde quando o deputado e senador se preocupou com o argumento jurídico? O impeachment da Dilma não foi jurídico, foi político. Exatamente. Tá? Por que o Temer não foi processado? Não foi jurídico, foi político. Claro. Então, essa é a questão no nosso país.
Claro, não, eu concordo. E por isso que quero já deixar, infelizmente nosso tempo está acabando, mas quero deixar já o convite aqui, Cássio, para que tu volte, né, no Discutindo Atualidades, para que a gente siga, porque eu quero explorar mais em relações internacionais, que eu sei muito. E só para finalizar, a última pergunta que eu queria te fazer. Isso não é... Sabe que não é o meu perfil, o pessoal que me conhece sabe também, não é rasgação de seda. Tu em Pelotas hoje, com certeza, e no Rio Grande do Sul também, é um dos caras que mais conhece a mídia internacional. Tu é meu amigo, por isso que tu tá dizendo. Não, mas é verdade, porque tu é um cara que lê em vários idiomas e que tu tá sempre olhando os jornais da França, dos Estados Unidos, de tudo que é lado. Eu queria te fazer uma pergunta, como é que tu tem percebido a repercussão do que está acontecendo no Brasil na mídia internacional? Tu sabe que os jornais todos têm, nessa semana, na quinta e na sexta-feira, inclusive foi uma coincidência essa tua pergunta. O meu comentário de manhã na RU, tanto quinta quanto sexta, foi sobre a repercussão internacional. Legal. Por quê? Porque os jornais do mundo todo falaram a semana toda nisso. Tu pega aí, The New York Times, The Washington Post, os dois dos Estados Unidos, o The Guardian da Inglaterra, o El País, que a gente estava conversando agora há pouco, da Espanha. Bom. Tu pega os principais jornais, eles... Le Monde. Le Monde, Le Figaro, Libération, os franceses, todos eles, primeiro, um respeito enorme ao legado do Lula. O Lula, pela mídia internacional, pelo que fez no Brasil, é respeitado. Isso é importante que as pessoas saibam. Claro. Ele é bastante respeitado como um presidente importante na história, que promoveu mudanças sociais, que melhorou a vida de muita gente, que permitiu, seja ingresso em universidades, seja a possibilidade de melhoria econômica, compra da casa própria, compra de veículos, melhoria da vida das pessoas. Isso no mundo se sabe, tá? E se reconhece. Só que as pessoas não são feitas só de pontos positivos. Sim, e o mundo também reconhece que o governo do Lula foi um governo marcado pela corrupção. Sim. Então, os jornais, pelo menos lá fora, eles dividem muito bem isso, que aqui no Brasil não se divide. Porque aqui quem é partidário do Lula, basicamente diz que o governo foi maravilhoso e que não teve corrupção. E quem é contra? Quem é contra diz que o governo foi uma droga e só teve corrupção. No exterior se divide bem. Claro. Foi um governo muito bom para muita gente. Sim. Claro que nunca em uma democracia se agrada a todos. Exato. Tá? Mas foi um governo bom para muita gente, mas que, como a gente sabe, foi marcado por acusações de corrupção. E agora essas já passaram de acusações, porque ele já foi condenado em primeira e condenado em segunda instância. Claro. Então agora se pode dizer que em alguns casos corrupção foi comprovada. Claro. Tá? Claro que quem é correligionário do Lula não aceita isso. Sim. Mas os jornais separam isso. E aí ressaltam o quê? Primeiro, ele era o líder das pesquisas. Como é que fica uma eleição nesse ano sem o líder das pesquisas? E a outra coisa, quem será o presidente? Ninguém aponta um possível presidente da República. Falam no Bolsonaro, mas falam como a gente falou. É um extremista que até agora tem... Chega a comparar ele com o Trump? Não, no cenário internacional não, mas colocam como um extremista. Sim. Um extremista que vem explorando essa questão contra o PT, contra o Lula, como se fosse um ponto antípoda, ou seja, alguém no extremo. Claro. Mas hoje é muito difícil prever. Mas reconhecem o Lula, mas vem o Brasil mergulhado em uma crise tremenda hoje. Sim. E o Brasil é um país que merece essas observações, porque em termos econômicos é um país bastante significativo. Léo, o El País tem uma versão em português. Sim. E tem uma versão em espanhol. Na página deles em espanhol, durante o julgamento do habeas corpus no STF, eles fizeram um acompanhamento minuto a minuto na página. Não em português, em espanhol. Sim. Os jornais todos deram destaque. Por quê? Porque é uma figura... O Lula tem isso também, que eles reconhecem. Ele é maior do que outros presidentes e ex-presidentes do Brasil. Sim. Porque, para o mundo em geral, claro, aqui a gente conhece Fernando Henrique, Sarney, Collor, Itamar, tal. Eles não. Mas eles sabem quem é o Lula. Sim. E por quê? Porque o Lula se tornou um líder popular.
se tornou um líder, ele foi cogitado algumas vezes para ser Prêmio Nobel da Paz. Sim. Ele foi cogitado para ser secretário-geral das Nações Unidas, para ser presidente do Banco Mundial. Então o Lula transcendeu. Claro. Ele ultrapassou algumas fronteiras. As pessoas gostem ou não gostem dele, a gente tem que ter objetividade na análise. Sim, claro. Ele transcendeu. O Fernando Henrique Cardoso era um sociólogo muito respeitado, sim, um professor muito respeitado, mas como presidente da República ele era colocado na mesma caixinha que os outros neoliberais. O Lula não. O Lula só foi ofuscado em termos de América Latina no cenário como um todo, lá fora, pelo Hugo Chávez. Por quê? Porque o Hugo Chávez fez aquilo que ainda bem que o Lula não fez, radicalizou. Sim, exatamente. Claro. Ainda bem que o Lula não fez. Mas naquele momento, como o Hugo Chávez foi mais radical e ele buscou o enfrentamento com os Estados Unidos, sim, e ele tinha uma retórica muito forte em relação aos Estados Unidos, claro, ele conquistou os holofotes. Principalmente naquela época, ele e o Ahmadinejad do Irã, né, como que foram considerados eles faziam parte do eixo do mal, eles eram, principalmente aquela Assembleia da ONU de 2006, que o Chávez teria insinuado que o Bush era o demônio, né? Aquela que ele disse, eu vim aqui discursar, porque lá é por ordem alfabética, né? Então vai o UD, United States, e aí depois tem Venezuela, ou seja, vai por ordem alfabética. Ele foi falar depois do Bush, né? E ele disse, aqui ainda cheira a enxofre. Porque o demônio esteve aqui. Então, bem naquela época, assim. Meu amigo, terminou? Infelizmente, terminou o nosso tempo. Eu queria te agradecer imensamente, mas antes de finalizar, eu queria mandar uns abraços. Vamos lá. O Matheus Mendes tá mandando aqui, ó, acho que botou um link aqui pra gente olhar sobre a questão do Lula na mídia internacional. O Luiz Gustavo Espinosa está dando parabéns para nós, show. Helena Dornelles, o Fernandão, meu amigo Fernando Viola, mandou o Joel, nosso colega do Mar Quintana. Fernando foi meu colega de colégio. Fernando Viola, o Fernandão? Sim. Que legal, esse Fernandão é gente boa, vai ser prefeito. Fernando Kellerman, Viola. Só tem um problema com esse rapaz. Ele é um vira-casaca. Quando ele era guri, ele era Pelotas, ia no estádio com a gente, torcia. Depois virou chavante o guri. Fernandão, te descobrimos aqui, Fernandão. Um abraço para ele. Fernandão, Alana, mandando, dizendo que gostaram. Olha, o Fucassi foi um sucesso. Nossa audiência bateu todos os recordes hoje. Aqui tem muita gente. Matheus Mendonça nos mandando um abraço ao nosso aluno. Nosso colega Mar Quintana, Samuel, professor de matemática. Olha, mas é muita gente. A Lucy, a Robert, nossa Manuela lá de Santa Maria. Olha, é muita gente, muita gente. Então eu queria, né, me despedir, mandando um beijão para os meus alunos do curso Riachuelo, mandando lá em Santa Maria, um beijão para os meus alunos do curso Flame, para os meus alunos da Escola Mar Quintana. E pode mandar à vontade teus beijos e abraços para todo mundo aí. Esse é um programa que não tem, né, nenhum tipo de limitação. E eu queria dizer, cara, que foi um imenso prazer te ter aqui no Discutindo Atualidades. Quero dizer que tu é um parceiro. Sempre que tu tiver disponibilidade, que vai ser um prazer te receber aqui. Se tu tiver textos que tu quiser compartilhar, o Discutindo Atualidades está aberto. E, vai ser um imenso prazer. Queria mandar um abração pro meu amigo William Kellerman, que é um parceirão, vai estar aqui na semana que vem junto com o professor Rodrigo da Universidade Federal para a gente entrevistá-lo sobre a questão do documentário, os nossos parceiros, e desejar a todos aí uma excelente semana e te deixar para as considerações finais. Eu queria primeiro te agradecer, porque é a primeira vez que eu venho aqui, é um projeto novo teu que eu sabia que tu queria há muito tempo fazer. Sim. E antes da gente entrar no ar, eu falava aqui pro Léo que é um projeto que levou tempo e no qual ele investiu bastante do tempo e planejamento e tudo mais. Ele criou uma estrutura aqui muito boa. O ouvinte, por exemplo, deve estar se dando conta que o áudio é de uma qualidade muito boa. Semana passada, estava assistindo quando tu falavas aqui com o Rodrigo, e às vezes a gente, às vezes assiste o vídeo, às vezes deixa só o som. Sim. E o som perfeito. O som perfeito. Então, o nosso amigo que está aí assistindo e que está ouvindo, ele consegue se dar conta disso. Então, meus parabéns pela estrutura que tu criaste, pelo projeto que tu tens aqui, pelos alunos todos, sejam teus aqui de Santa Maria, de Pelotas,
que são teus parceiros e que participaram conosco. Um abraço a todos eles. Quero deixar também um abraço ao pessoal do Mário Quintana, a gurizada lá do primeiro e do segundo ano, que hoje teve a jornada, estava envolvido com a jornada, ao pessoal do Alfa, do Michigan, do Média 10, de todos os lugares que a gente trabalha. E dizer o seguinte, o ouvinte hoje nos acompanhou por 1 hora. Isso aqui é o que a gente faz quando não está no ar. É verdade, tá? é verdade. Quando a gente se encontra, bate papo, sala dos professores, vai tomar um café, a gente faz isso. Então, hoje foi legal dividir isso com vocês, que vocês participassem através das perguntas, das manifestações, deixar um grande beijo, um grande abraço a todos, boa noite, muito sucesso nesse novo projeto. Obrigado, Tá bem, meu amigo? Pessoal, boa noite, até semana que vem nesse mesmo canal e neste mesmo horário. Até!